Olá, gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudinick passando aqui para a gente começar a nossa nova web que se chama Autism Spectrum Disorder, ou seja, transtorno do espectro autista em português, do qual nós hoje vamos tratar nos nossos episódios. Lembrando que a partir de agora, as nossas webs completas, os nossos episódios todos dentro da web do autismo estarão lá no nosso canal no YouTube, que está aqui para vocês. Correm lá, façam sua inscrição. E no Instagram nós vamos colocar informações mais curtas para que a velocidade de informação chegue até você de uma maneira mais dinâmica. Combinado? E desde já agradeço a cada um de vocês que está aqui sempre presente conosco, a você que já é inscrito lá no nosso canal, para que você possa contemplar um pouquinho dessas informações e juntos fazermos essa troca e crescermos eficazmente dentro das informações necessárias para ajudarmos cada vez mais as nossas crianças. Então eu te convido a assistir essa web sobre autismo, transtorno do espectro autista. Seja muito bem-vindo! A nível de conhecimento e informação, a palavra autismo foi usada pela primeira vez em 1943, que em grego significa autos, traduzindo próprio, algo muito próprio, algo de muita privacidade e individualidade, ou seja, comportamentos, linguagem, sociabilidade, cognição e intelectualidade muito próprio dentro do conceito autos em grego daquele ser humano. Na época, Leo Kanner, que foi um neurocientista e também um psicólogo, estudou esse termo justamente para intensificar as avaliações e possíveis instrumentos de aplicabilidade para crianças autistas que vinham apresentando comportamentos atípicos. Algo que chamava um pouquinho mais de atenção, algo que exigia um olhar diferenciado, e dentro do TEA, do transtorno do espectro autista, poderia ser caracterizado como algo muito próprio, de cunho muito peculiar, individual daquele ser. Olha que interessante, nós fazemos essa análise de como o autismo deu início da sua performance lá na linha do desenvolvimento, buscando essa história que eu acho muito rica para nós entendermos o porquê da palavra autista, da onde vem e de cunho de conhecimento conceitual que nós temos para hoje utilizar esse termo para caracterizar alguns aspectos comportamentais que são evidentes no dia a dia de muitas crianças que fazem parte do nosso contexto. Leo descobriu que algumas crianças, por mais que tivessem interesses muito parecidos, mas apresentavam alguns comportamentos que diferenciavam uma criança da outra, que é o que a gente fala hoje muitas vezes em clínica para os pais, para as famílias que vêm buscar o levantamento de hipóteses para a possibilidade do autismo. Nós não podemos enquadrar, nós não podemos caracterizar todas as crianças autísticas como tendo mesmas características. Isto é um erro, não se pode fazer isso. O que nós podemos fazer é fazer um levantamento dessas características dentro dos instrumentos de aplicabilidade clínica para que a gente possa evidenciar quais são as características que ela vem apresentando. Na época desse estudo, o que mais ficou evidente eram comportamentos corporais, entre eles chacoalhar as mãos com eficácia, tá? E fazer um movimento frente e trás com o corpo, expressando gostar ou não de algo. Nesse estudo, nessa busca que a gente tem feito agora pela questão do autismo, a gente percebe que essas características para alguns autistas são encontradas, para outros não são evidentes. Por isso é importante sempre a gente fazer a fala aqui, gente, de não comparação. Ah, mas eu conheço uma criança que é diagnosticada dentro do espectro, mas o meu filho também foi diagnosticado e eu não concordo porque ele não tem aquelas características, aquele comportamento. Veja, cada criança, lembrando do conceito autos,
tem muito próprio dela essas características que podem ser ou não parecidas com o do outro, mas lembrando que nós estamos falando de um transtorno de espectro muito próprio desse ser humano e que no momento em que nós estamos fazendo o levantamento de dados, no momento que a gente busca informação sobre, nós temos que levar em consideração que eu estou analisando aquele ser humano, que é próprio dele, não o que os pares já diagnosticados têm em comum, cada um dentro das suas características. Os estudos sobre autismo também nos dizem que lá em 1943 as crianças eram diagnosticadas com autismo somente com comportamentos mais severos, ou seja, aqueles comportamentos que realmente comprometiam aquela criança, que não davam condições para aquela criança ter qualidade de vida. Essas eram diagnosticadas dentro do espectro naquela época. Por isso hoje, com todo esse movimento de busca, de estudo, de informações, a gente sabe que não é dessa forma, que nós não precisamos esperar e não podemos avaliar apenas crianças com características severas, mas sim características que estejam dentro do espectro e acolham a possibilidade de ela ser ou não TEA. Importante também nós termos em mente que os aspectos centrais do autismo são a dificuldade de comunicação, a dificuldade de se aproximar. São crianças que raramente dão início a uma conversa, conseguem se familiarizar com o contexto social e, por vezes, a dificuldade de linguagem, ou seja, o comprometimento, a fragilidade nesta comunicação são aspectos centrais dentro do transtorno do espectro autista. E isso precisa ser levado em consideração de forma que nós precisamos analisar como é a qualidade do social dessa criança. Muitas vezes nós ouvimos as mães falar a seguinte frase: ele estava lá na sala, estava tudo bem, ele estava interagindo com o grupo. Vejam, interagir com alguém é quando eu, enquanto ser humano, me proponho atender uma necessidade do outro e o outro atender uma necessidade minha, sendo na brincadeira, sendo no olhar, sendo na expressão corporal, na expressão verbal, seja numa regra, num jogo, e não quando eu estou no meio de todo mundo, mas eu não consigo fazer um movimento de interação. E por vezes aquele meio social acaba me incomodando. Então, quando a gente fala de interação social dentro do transtorno do espectro autista, nós estamos falando daquela criança estar inserida, ela fazer parte daquele contexto, o que muitas vezes ela não consegue e precisa de uma intervenção de uma pessoa adulta. Quando nós estamos num movimento de conversa, de diálogo, de troca de informação com alguém, é primordial, e todos nós sabemos, da exigência do olho no olho, né? Quando a gente está conversando com a pessoa, que a gente olhe para a pessoa, que a gente dialogue com ela, fazendo uma troca de expressão, de sorriso, de interação, de formas, de expressões faciais mais robustas, né? Menos interativas, porque eu não gostei de algo que o outro me falou, enfim. E o TEA, ele por vezes costuma não ligar para esse tipo de regra social. Para ele, isso não faz muito sentido. E outra forma que a gente percebe muito comum, que é eu estou falando desses dois aspectos centrais dentro do autismo, é a forma como ele se expressa. Muitas vezes, ele próprio se chama pelo nome. Essa identidade própria não é o objetivo principal dele. Então, quando a gente fala assim, olha, João, vamos sentar aqui, vamos brincar, vou usar um nome específico aleatório. João, vamos sentar aqui, vamos brincar? E a gente senta e ele fala, às vezes, olha, o João não quer brincar. Ele não inclui, ele não consegue internalizar o eu. Eu não quero brincar agora, eu não estou disposto, eu não gosto dessa brincadeira. João não quer brincar agora, porque qual foi a frase que eu falei? João, senta aqui, vamos brincar agora? João não quer brincar agora, então ele trabalhou com a repetição
não fazendo o reconhecimento da identidade própria eu, e sim se intitulando como o próprio nome, como as pessoas o chamam, João, né? Isso é uma característica da restrição desse fator da linguagem e dessa comunicação social que é muito importante dentro do espectro autista. Pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, dentro, né, desse desse próprio, muitas vezes não conseguem entender o que o outro espera dele. Ainda mais se isso for contextualizado. Ele não consegue dar conta de compreender o que você quer dele, ou de que forma que é para ele te responder, de que forma que é para ele fazer isso. Então precisa ser num olhar mais direcionado, numa fala mais específica, né? Com comandos claros, diretos e bem específicos para ele. Por isso, muitas vezes a gente consegue observar a dificuldade em sala de aula quando eles chegam e falam: o que teve de tarefa? Ah, teve uma tarefa, mas eu não me lembro. Mas vamos tentar relembrar então quais foram as aulas do dia, para a gente tentar relembrar quais foram as tarefas que a professora pode ter mencionado, né, na sala de aula. Aí, hoje teve português, ótimo, e o que vocês tiveram em português? A gente vai buscando isso pela memória, porque ele não conseguiu contextualizar qual foi a solicitação, ou da página, ou da pesquisa que era para ser feita, junto com o que a função dele ainda de fazer, e menos ainda o movimento de como ele fará essa interação para fazer entrega, se vai ser corrigido, se não vai. Então tudo precisa estar mais claro, mais específico, o que muitas vezes dificulta essa comunicação social também dentro do espectro autista. O que é importante também nós analisarmos é o quanto dentro do transtorno do espectro autista eles lidam com a emoção. Para eles isso é uma abstração muito difícil de lidar. Inclusive isso é perceptível lá na educação infantil, lá na creche. Os bebês, né? Vamos dar um exemplo comum. Os bebês, quando um bebê está chorando, geralmente o outro bebê ou alguns outros bebês, eles se sensibilizam com o choro daquele bebê. Eles choram junto, ou eles precisam de um afago, de um colinho da professora, de um acolhimento diferente para aquele momento. A criança até não vai se sensibilizar com o choro do outro muitas vezes. Ela tem essa dificuldade. O que é que está acontecendo? Por que está todo mundo chorando? E às vezes o comportamento dela é de irritabilidade e até distanciamento, né? Ainda mais se ela for um bebê que já engatinha, que já faz o movimento das condições motoras, do andar, né? Do intensificar, o correr, o pegar. Ela geralmente prefere se ausentar desse contexto porque ela não dá conta de entender o que exatamente que está acontecendo ali. Quando uma criança retrata uma cena ou conta em casa: mamãe, o coleguinha ficou triste hoje, hoje a gente ficou